É com você, Magna. São exatamente 7h09. 7h09, Lari, é isso mesmo, aqui ao lado do economista Luiz Moura, que já coordenou por muito tempo o DIEESE, ele sempre era pauta, né? Sempre toda a imprensa ficava Luiz quando a gente estava falando de economia, cesta básica e outras consultas de outros assuntos. E ele gentilmente continua aí atendendo sempre, né, o pedido da imprensa, perdão. Nós querendo falhar, não é possível, né? Mais uma. Enfim. E uma das coisas que a gente vai abordar com ele aqui, pedir algumas orientações que recebemos, assim que foi anunciado, a gente sempre recebe mensagens de ouvintes, querendo, e comentários que a gente vê e lê nas redes sociais. O chamado consignado seletista. E quem fazia sempre um consignado era um trabalhador mesmo de alguma empresa e fazia vinculado a sua folha de pagamento ao seu salário. E aí o governo, de repente, resolveu criar esse. E aí muita gente ficou na dúvida, poxa, então eu não preciso, como é que eu posso fazer de uma forma diferente do banco onde eu recebo o meu salário? Enfim, e outra coisa que aconteceu também recentemente, mais uma vez, é a antecipação do 13º para os aposentados. E aí muitos ficam receosos. E quando chega lá no final do ano eu não vou ter nada, porque antecipou. Como fazer para de repente não passar esse sufoco e chegar no final do ano e ainda ter um dinheirinho? Luiz vai falar para a gente dar essa orientação aqui aos nossos ouvintes. Luiz Moura, muito obrigada por nos atender. E a gente começa com essa história do consignado seletista. Né? O que difere ele do outro consignado que a gente está acostumado a ouvir falar? Bom dia. Bom dia, Magda. Bom dia aos ouvintes da FAM. Primeiro, o consignado hoje, o que a gente conhece, você tem que ter uma relação entre a folha de pagamento e o banco da empresa que paga essa folha de pagamento. E os juros é imposto por esse banco. Você não escolhe um banco com juros menores. Você tem que ficar naquele banco. Por quê? Porque a empresa tem relação com aquele banco. Nesse novo tipo de empréstimo, não necessariamente você tem que estar com o banco que a empresa paga seu salário. Você vai ter uma oportunidade que a gente chama de leilão reverso. Leilão reverso é aquele que dá o menor preço, você escolhe aquele. Ou seja, eu quero R$ 5.000, coloco lá na carteira digital e digo que quero R$ 5.000. Os bancos que aparecerem vão oferecer a taxa de juros. Você vai escolher a menor taxa de juros. Hoje, esse consignado com as empresas paga a menor taxa de juros. Esse do CLT é menor do que o consignado. É bom você se endividar? Depende. Às vezes a pessoa precisa mesmo se endividar. Tanto é que ela vai para o consignado. Né? Então, se ela está precisando se endividar, faça o endividamento pelo esse do FGTS, que a garantia é o FGTS. Veja, a garantia de até 10%, não é todo o seu FGTS. E também, caso você seja demitido, aqueles 40% também vai servir de garantia para esse tipo de operação. Então, eu recomendo que, se você está precisando de dinheiro, essa é a menor taxa de juros. Faça pelo consignado do FGTS, que é a taxa de juros menor. Você vai se endividar, mas ao menos vai se endividar com a taxa de juros que eu considero menor. E mais, eu acredito que o governo deveria fazer essa oportunidade para a pessoa física. Vamos imaginar que uma pessoa que tem R$ 100.000, e ela quer emprestar dinheiro aos outros. Se essa pessoa tivesse uma garantia do recebimento, com certeza ela poderia emprestar um pouquinho acima da poupança. A poupança hoje é de 7%. Você poderia emprestar por 12%, por 10%, por 15%. Né? Seria uma taxa menor ainda do que os bancos. Menos burocrático até, de repente. Isso. Você fazia uma ligação entre quem está precisando e quem tem dinheiro suficiente. E aí você poderia concorrer com os bancos. Os bancos têm um custo maior. Tem funcionário, tem equipamento. Se você está lá com o seu dinheiro preso na caderneta de poupança, né, e abre a possibilidade de você emprestar a 1% ao mês, a 1,2% ao mês, você poderia fazer esse tipo de operação. Normalmente isso acontece com um parente, né? E geralmente a coisa acaba provocando inimizade. Você tem um parente que você sabe que ele tem dinheiro, está com dificuldade,
vai chegar para ele e dizer, pô, fulano, me arranje um dinheiro emprestado. Você vai e empresta na confiança do parente. Aí o parente depois, muitas vezes, não te paga e você acaba se tornando um inimigo daquela pessoa. Pois é. Bom, mas vamos falar agora então dessa antecipação do 13º para aposentados, que já está acontecendo, né, já agora, é anunciado pelo governo, e aí muitos ficam preocupados. É algo vantajoso? Isso começou lá atrás, na pandemia, e continuou. E alguns dizem, não, isso é uma jogada, o governo é quem está ganhando, isso prejudica. Aposentado principalmente, que aí tem mais necessidades, ele acaba sustentando a família, vai conseguir guardar dinheiro, mas qual a orientação que você dá? Isso é uma coisa positiva ou não, essa antecipação? Mais uma vez, esse tipo de operação é positivo. O que é que normalmente acontece hoje? A pessoa está endividada, aí os bancos oferecem a antecipação do 13º. Às vezes cobra taxa de juros de 2%. Aí você vai lá, pega a antecipação, quando do recebimento do 13º, lá em novembro e dezembro, o banco vai e tira a taxa de juros dele e você quita o seu empréstimo. No caso desse tipo de operação para aposentado, o INSS vai colocar na sua conta o valor do 13º, abril e maio, mas que em 2 parcelas. Extremamente positivo. Qual é o cuidado que você deve ter? Aquele cuidado que todo sujeito que vive o seu dia a dia de dificuldade tem, né? Primeiro, não gaste excessivamente. Se você tem uma dívida, cara, procure pagar essa dívida, porque está correndo juros elevados, né? E se você tem dinheiro, pega esse dinheiro, coloque na caderneta de poupança. Quando chegar lá no mês de novembro e dezembro, você vai ter o seu 13º e o juro desse período. É extremamente vantajoso. O problema todo é que nós estamos habituados a não ter a disciplina financeira, né? E aí as pessoas têm essa análise mesmo. Eu vou pegar e lá na frente não vai ter mais 13º. Só que o seu 13º já aconteceu. E que bom que aconteceu. E aconteceu no mês de abril e no mês de maio. Não lá em novembro, não em dezembro. Então é extremamente importante. Para o governo é indiferente. Ele vai pagar esse dinheiro de qualquer jeito, né? Vai injetar esse dinheiro na economia, algo 70 bilhões de reais, 37 milhões de aposentados. Isso vai girar, as pessoas vão consumir, né? Dá uma aliviada para quem está endividado, e ainda tem aí o fato de o governo sair de bonzinho na história, né? De ser uma... qualidade que está oscilando aí um pouquinho. Pois é. Vai ter essa gratidão. Eu acredito que a desconfiança toda é para aqueles que realmente não precisam. Mas para quem precisa, veio o que aconteceu aí com o consignado do FGTS. Mais de 50 milhões de pessoas já se habilitaram a ter esse tipo de empréstimo. Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão atravessando dificuldade. Muita gente não consegue pagar no vermelho, 70 milhões de pessoas que não conseguem pagar a dívida. Então, a oportunidade de efetuar esse tipo de pagamento. E o 10º também é isso. Então aí, coisa boa. É bom a gente ouvir quem realmente assim entende, né, da economia, dessa conta, dessa economia doméstica, principalmente com orientação nesse sentido. Infelizmente, a gente não tem muita essa educação financeira, mais uma situação de crise de dificuldade, de repente chegando um dinheirinho esse, se você souber utilizar direito, então ele vai ser muito bom. Então saiba, então essa é a dica. Luiz, eu quero te agradecer, tá, por dar essas orientações para a gente de volta a conversar, porque tem muita coisa ligada à economia e essa economia que é importante. A gente está vendo o que está acontecendo aí no mundo, né? Essa tarifação, aí todo mundo fica com medo, dólar vai lá para cima, bolsa cai. Uma série de coisas está acontecendo e a gente pensa que não, mas afeta aí a nossa vida, né? O nosso custo de vida, enfim, tudo. Eu quero te agradecer mais uma oportunidade, a gente volta a conversar com certeza. Obrigado, e eu recomendaria às pessoas que nós vamos viver um período aí de incerteza, de dificuldade por conta dessa ação do governo Trump. Isso vai afetar o Brasil. Pode até ter um ponto positivo, que é uma menor inflação, mas do ponto de vista de emprego, pode ter sim consequências negativas.
Opa, eu fiquei preocupada. Mas esse é um próximo assunto que a gente aborda, com certeza. Com você, Lara, com você, João. A gente volta já já.